Em um certo momento de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, uma personagem comenta que o pós-vida é muito aleatório. Isso me fez pensar que o caos pode ser criativo, pode ser inventivo, pode ser divertido, mas em outras ocasiões o caos é apenas uma bagunça ou uma desculpa para ser simplesmente fragmentado e sem qualquer coesão narrativa e entregar-se a uma verdadeira colcha de retalhos. Aliás, chamar os fantasmas ainda se divertem de uma colcha de retalhos é um grande eufemismo e um menosprezo a um item que pode ser muito útil. O filme, lançado 36 anos depois do clássico de 88, é tanto genérico quanto é estranho. É genérico ao trazer os dramas familiares de Lídia e agora sua filha, interpretada por Jenna Ortega, que são duas pessoas que se separaram depois da morte do pai barra marido. Enquanto a Lídia apresenta um programa de TV no qual comunica-se com fantasmas, a sua filha não acredita em fantasmas e mantém-se distante da mãe, que considera estranha e que prejudica a sua vida social dentro do colégio. Só que a morte de um ente querido da família obriga mãe e filha, juntamente com Dilha, a se reencontrarem para o funeral. Enquanto isso, no pós-vida, Beetlejuice tem a ingrata notícia de que a sua ex-esposa, uma devoradora de almas, está procurando para se vingar. E um dos problemas de Os Fantasmas Ainda Se Divertem é que cada uma dessas subtramas precisa desenvolver-se no intervalo de 1 hora e 40 aproximadamente, até que elas se encontrem no momento chave, quando vai tudo ser resolvido de uma maneira ou de outra. Isso faz com que cada uma das subtramas seja diluída na narrativa, reduzindo os personagens ao mínimo denominador comum e criando soluções tão fáceis quando pegar um giz e desenhar no chão da sua casa. A abundância de soluções convenientes desfigura a relação do espectador com os dramas dos personagens, que são apenas irrelevantes no fim das contas, pois se não há nenhuma grande aposta investida em cada um desses personagens, então de que adianta o nosso envolvimento com eles? Ninguém vai se importar com o romance que Astrid está vivendo com um garoto que pode trazer-lhe problemas, nem com o cerimonial que Dilly está fazendo para o ex-marido, e nem com os meios através dos quais Beetlejuice tenta fugir de Dolores, que está cada vez mais perto dele. Nada disso tem grande relevância porque Tim Burton está muito mais preocupado em apelar à nostalgia e explorar a direção de arte, os elementos que lhe proporcionam aquele pós-vida. Mas nem nisso o diretor acerta. E olha, eu sou um filho da década de 80 e eu cresci vendo o cinema do Tim Burton. Cresci encantado vendo o retrato de personagens góticos, personagens mantidos à margem da sociedade por serem diferentes daquela sociedade, e como havia grande sensibilidade do diretor em alcançar o coração desses personagens e fazer com que nós nos importássemos com aqueles que eram diferentes. Mas não há nem resquício desse Tim Burton e os fantasmas ainda se divertem. A única coisa que eu consigo perceber é uma decupagem incrivelmente cansativa, na qual o diretor perde toda a oportunidade de explorar o mundo que criou e fica com a câmera muito próxima do rosto dos personagens, alternando um plano e um contraplano que acabam diminuindo a profundidade de campo e acabam apagando o grande trabalho de direção de arte, que tenta conferir áreas expressionistas para o pós-vida, com portas tortas, anguladas, caminhos meio irregulares, e algumas ideias criativas que são marginalmente bem exploradas pela direção, mas nunca exploradas tão bem quanto poderiam. Gosto do conceito do trem de almas, que em inglês é soul train, e a palavra tem um duplo sentido, porque soul não apenas significa alma, como também significa um gênero musical. E o diretor acaba transformando o embarque no trem de almas como um grande momento musical do filme que diverte-se com o próprio absurdo da sua representação. Em contrapartida, parece que o filme simplesmente desperdiça as outras boas oportunidades que cria, como uma viagem ao cinema de horror italiano, ou então o momento climático do filme, que é o momento musical que reúne todos os personagens, mas faz isso de uma maneira apressada. Se uma parte da crítica costuma reclamar dos filmes da Marvel por serem abundantes em easter eggs que apenas apacentam o desejo de fanservice do espectador,
Algo parecido acontece também nesse filme. Enquanto isso, os dramas dos personagens são tão genéricos quanto possíveis, como a relação mãe e filha, que precisam aprender a superar as suas diferenças, porque era isso que um ente querido iria gostar que elas fizessem, que elas superassem o trauma da perda e pudessem crescer juntas. E ao mesmo tempo, os personagens trazidos pela trama, ainda que possam ser marginalmente divertidos, também são desperdiçados. Tome, por exemplo, a vilã interpretada por Mônica Bellucci. Ela é uma personagem claramente inspirada na série de O Estranho Mundo de Jack. Uma personagem frankensteiniana que consegue costurar os pedaços de seu corpo para assim refazê-la completa. E ela tem um desejo de se vingar de Beetlejuice e faz isso devorando as almas daqueles que estão no seu caminho. Mas em nenhum momento nós compreendemos exatamente o que devorar as almas lhe dá de poder, ou se é que lhe dá algum poder, se não informação, e tampouco nós sentimos alguma ameaça pela personagem que é esquecida e negligenciada dentro da narrativa e parece apenas caminhar. Parece que o filme inteiro a Mônica Bellucci está caminhando com aquele ar impositivo que ela possui, aproximando-se de um personagem, sugando-lhe a alma para passar para um outro personagem, até que inevitavelmente ela vai se encontrar com Beetlejuice e, bem, aí é com o filme. É uma vilã vazia, que não traz nada para o espectador, um pouco diferente do detetive interpretado por Willem Dafoe, que foi um ator que gostava de fazer as suas próprias cenas de ação e que no pós-vida continua interpretando o papel que interpretou a vida inteira. Mas aí é covardia, porque qualquer personagem que o Willem Dafoe interpretar vai ser um bom personagem. Com relação aos personagens clássicos, o Michael Keaton continua uma delícia de assistir, interpretando um personagem que é tão treslocado quanto são as oportunidades que o roteiro lhe proporciona. Ele não lhe proporciona muita coisa com o que trabalhar e mesmo assim o ator consegue tirar leite de pedra. Já o Winona Ryder fica presa naquele drama mãe e filha, que é qualquer coisa descartável. A Catherine O'Hara, e ainda bem por ela, já que é a melhor personagem do filme inteiro, cria uma personagem bastante limítrofe que tenta transformar todos os traumas de sua vida em exposições de arte e tenta criá-las de uma maneira divertida que a atriz consegue acertar em cheio, tanto no tom quanto no humor. Mas apelar à nostalgia e a elementos do original para tentar salvar essa continuação é um gesto de covardia dela própria com seus fãs. É um filme aleatório, no mau sentido, esquecível, genérico e desinteressante. Um atributo que o Tim Burton, infelizmente, tem sido cada vez mais. Para os fantasmas ainda se divertem, eu dou 1,5 estrelas em 5. E se você ressuscitou dos mortos e chegou neste vídeo, siga o Cinema com Crítica para críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.